Vai começar? Muito bem. Boa noite, boa noite. Todas lindas, maravilhosas. E eu sempre esperando pelos meninos dessas turmas, mas fico tão feliz com essas meninas. O que seria do mundo sem as mulheres, né, gente? Nós realmente somos e fazemos a diferença, somos aquilo que há de melhor. Com todo respeito aos homens, claro, mas dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher, então já deixo com vocês o meu abraço bem apertado, meu beijo, dizer para vocês que nós somos muitas em uma só e isso precisa ser motivo de coragem, motivo de resiliência. Muitas e muitas vezes nós, mulheres, precisamos olhar para nós com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, porque às vezes a gente pisa aí na embreagem e no acelerador, põe a marcha em primeira e puf, vai-se embora, esquece da gente, né? Esquece de ter um momentinho para nós, esquece de ter um momentinho de escapar dessa rotina do dia a dia. Muitas coisas a gente faz, mas é preciso que a gente se cuide também. Estudar também é uma forma de cuidado com a nossa profissão, com aquilo que nós temos enquanto projeto de vida, mas façam aí uma caminhadinha, ou tenham algo que se sintam bem, né? Bem-estar e saúde, gente, é algo muito importante, que é muito negligenciado, mas é importante. Eu mesma preciso de mais momentos de bem-estar e saúde, estou com poucos, né? Mas a gente precisa se cuidar. Então, novamente, para quem entrou na sala agora, eu dou boa noite. Parece até uma brincadeira, mas nós chegamos à aula 5. Vocês estão acreditando nisso, gente? O tempo está voando, não tá? Aula 5 já. Nós estamos aí no dia 4 de março, na quinta aula da nossa disciplina Projeto Integrador de Práticas Educativas. E nessa aula, a gente vai retomar a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Algumas pessoas me perguntaram, professora, aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável são o título da nossa ação de extensão? Vejam, a ação de extensão foi pensada primeiramente por cada grupo, dentro daquilo que vocês já conhecem, daquilo que vocês já sabem, de temas que vocês estão vendo nas outras disciplinas, porque se o projeto é integrador, qual que é o nosso objetivo principal, nossa missão? Integrar as nossas disciplinas do quarto período, né? Então, a primeira coisa que a gente olha, o que eu estou vendo lá na disciplina com a professora Priscila? O que eu estou vendo em estágio? O que eu estou vendo em jogos e recreação? O que eu estou vendo em geografia? O que eu estou vendo em matemática? Que fundamentos eu estou conhecendo dessas outras disciplinas? Isso precisa ser inspiração para nós em pensar o nosso projeto de extensão. Aí, na aula 4, nós fizemos uma apresentação, que é como se a Neiane, que foi a primeira que entrou na sala hoje, né? Ela é muito pontual. A Neiane vai se apresentar para alguém. O que ela vai falar? Vai falar o nome dela, vai falar de onde ela veio, vai falar o que ela faz. Não é assim, gente, que a gente faz uma apresentação pessoal? Lá na aula 4, o objetivo foi fazer a apresentação da ação. O que o grupo pensou? Alguns grupos, vocês perceberam que eu coloquei lá algumas sugestões, professora Simara também, né? E é muito importante que vocês estejam atentos, atentas, né? No sentido de que a ação de extensão pode mudar. Nós estamos falando isso desde o primeiro momento. O que eu quero frisar com vocês? Nós temos quatro polos, né, gente? E temos aqui poucas pessoas de forma síncrona. Tudo bem que o nosso curso é semipresencial, as pessoas têm a oportunidade de assistir às aulas depois, porque a gente tem essa facilidade de fazer os nossos horários também. Mas eu converso novamente com vocês. No quarto período, nós precisamos não deixar que ninguém solte a mão um do outro. Muitas pessoas conseguem se organizar na gestão do tempo para estudar, mas outros estão um pouco mais dispersos. Então,
A pedagogia tem essa característica colaborativa, essa característica de auxílio, de corresponsabilidade. E, professora Tatiana, eu não sou responsável pelos colegas que não participam. Sim, mas nós somos responsáveis pela turma como um todo. De que forma que eu contribuo com a minha turma? De que forma que eu contribuo com a minha profissionalização? Então, não dá para a gente ter um pensamento individualista, tá? É preciso que a gente se importe, sim, com a turma enquanto todo, assim como os tutores presenciais, assim como os tutores online e assim como eu, que não quero que ninguém fique para trás. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente jogar uma concepção de estudo no grupo do WhatsApp, muitas vezes a gente fazer um comentário, compartilhar algumas outras coisas, porque eu sei que vocês têm grupos também da turma. Vamos movimentar este quarto período. Vamos aprender a trocar essas ideias, a compartilhar aquilo que é bom. Nós precisamos compreender que assim todo mundo cresce. Na partilha, no compartilhamento, todo mundo cresce. E então, voltando ao tema da nossa aula de número 5, que é tratarmos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, eles não são o tema da nossa ação de extensão, mas eles estão contidos, eles estão lá dentro das nossas ações de extensão. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso nessa aula, tá? Nós temos a Organização das Nações Unidas, que vocês com certeza já ouviram falar, que são pactos que os países fazem com as questões que são globais, as questões que são planetárias, né? E as questões sustentáveis, elas são fundamentais para a gente entender que o processo de educação, ele se relaciona à transformação social, se relaciona a este cidadão que vive no planeta, que cuida do planeta, que entende que ele precisa ser responsável pelo planeta. Sabe aquela história que fala assim: eu tirei o lixo de dentro de casa e eu jogo o lixo em algum lugar. Ufa, esse lixo não é mais meu. Como assim não é mais meu? Se esse lixo continua habitando o mesmo planeta que eu. Entendem que às vezes a gente tem uma ideia de que não me pertence, mas pertence a todos. Por que a gente está vivendo muitas situações climáticas de chuvas intensas, de climas rigorosos, de catástrofes ambientais? Porque o homem interfere diretamente no clima, interfere diretamente não só nas paisagens, mas a gente está em constante interação com a natureza. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os objetivos, as ODS, o pessoal fala as, mas são os, né? Os ODS são 17 metas. É um compromisso de vários países, inclusive o nosso, o Brasil, com relação a todas as ações que foram feitas em âmbito institucional, governamental, educacional, que se voltem também ao desenvolvimento sustentável. Então, eu repito, os ODS não são o título da nossa ação de extensão, mas eles estão escondidinhos lá dentro. Eu tenho que achar aonde na minha ação de extensão eu tenho perspectivas de cada ODS. Geralmente a gente trabalha com ODS voltadas para a educação, que é bem-estar e saúde, educação de qualidade, mas eu posso muito bem identificar outros objetivos. Então, esse é o desafio de vocês nessa aula de número 5. Ninguém mais abriu a câmera e eu fico aqui falando sozinha. Deixa eu perguntar aqui. Leidian, você tá aí, minha querida? Boa noite. Cadê você, Leidian? Oi, professora, boa noite, estou. Boa noite, amada. Eu sabia que você estava por aí. Não vou Me abrir fala. a câmera porque eu ainda estou de uniforme. Sem problemas, você deve ser linda de uniforme. Isso não é um problema, tá? Me diga, de tudo que eu falei até agora, você compreendeu? Ficou com alguma dúvida? Compreendi. Ótimo. Fabiane, você tá por aí também, que eu tô te vendo.
Consegue abrir seu microfone? Hoje eu tô pegando o povo no susto. Oh, mas eu me divirto, coisa boa. Seu microfone tá fechado, Fabiane. Depois você abre quando conseguir. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Precisamos dialogar, precisamos conversar. Vocês que já me conhecem Boa desde... noite, professora. Agora que eu entrei, eu não vi. Eu estava na Ótimo, estrada, ótimo. então eu não tenho nem dúvida. Pronto, Estava Fabiane, na estrada. é o seguinte, coração, nós Sim, estamos falando que nessa aula 5, o nosso objetivo, enquanto grupo de trabalho, é nós entendermos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS, eles ODS. estão escondidinhos lá dentro da nossa ação de extensão. Então, o objetivo é a gente olhar para a nossa proposta, que pode Sim, mudar, claro, né? Porque digamos que eu fiz lá a proposta de construir jogos de matemática e tal, como eu orientei um grupo essa semana. Mas aí eu chego na escola e percebo que as crianças não gostam de comer verdura. E as professoras me relatam isso. Eu converso com as professoras, eu converso com as crianças, e aí as professoras relatam desperdício de alimento, as crianças não gostam de comer verdura. Opa! Será que então a demanda não seria, por exemplo, eu trabalhar alimentação saudável? Será que a demanda não seria, por exemplo, eu trabalhar uma horta comunitária? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Façam a proposta, mas estejam atentas para observar, para escutar o que é demanda da escola, o que é demanda dos sujeitos, entendem? Ah, tudo bem, as professoras acharam bacana, então vamos continuar com a nossa primeira proposta. Onde os ODS estão? Escondidinhos lá dentro da nossa proposta de extensão. Eu vou olhar para cada um dos objetivos, né, Ana Paula? E vou encontrar lá dentro da minha ação de extensão quais objetivos de desenvolvimento sustentável, quais ODS estão contidos lá. Certo, Fabiane? certo. Maravilha. Até terminarmos essa aula, se as dúvidas forem surgindo, eu preciso ouvir vocês, porque vocês me conhecem desde o primeiro período. Eu gosto de construção, eu gosto de diálogo, eu gosto que vocês participem. Aquilo que a gente só escuta tem um significado, mas aquilo que a gente dialoga, que debate, que chega a um entendimento, tem outro significado e se transforma em conhecimento. Muitas informações se perdem ao longo da nossa caminhada porque elas não se transformam em conhecimento. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá bom? Eu vou começar, então, essa aula, que eu já comecei há muito tempo, né, gente? Mas eu quero, nesse início de aula, né, nesses primeiros minutos, passar um vídeo para vocês. E aí, qualquer coisa, vocês liguem aí o microfone e me falem se vocês estão ouvindo o áudio do vídeo, tá? Nedinara perguntou se pode ter mais de 5 pessoas. Somente se realmente não tiver como organizar grupos de 5 pessoas. Ah, eu organizei 4 grupos de 5 e uma pessoa sobrou. Então, obviamente, eu terei que ter um grupo de 6, né? Mas, porque eu tenho polos aí, por exemplo, que tem 18 alunos. Então, um grupo vai ficar, né, com um pouquinho, com um a mais. Mas veja, nós precisamos tentar nos organizar em 5, tá? Se não for possível, vocês vão colocando a justificativa lá no fórum mesmo, tá bom? Atenção a esse vídeo, porque a gente vai... Eu vou escolher 2 pessoas para comentar um pouquinho o que percebeu, o que sentiu e qual a sua percepção desse vídeo. Sem problemas, tá, Ivanildes? Eu só não quero que tenha outro de 4, porque aí o seu fica de 6 e o outro fica de 4, então poderíamos ter 2 de 5. Mas não tem problema, tá bom? Isso não é um problema, gente. A gente vai fazer muita coisa boa esse semestre, então não é um problema.
Atenção que eu vou projetar o vídeo e vocês me digam se vocês vão ouvir. Quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. Eu não sei andar sozinho, vivo assim levando a minha dor. Seja onde for, vou pra qualquer canto com você. Gosto tanto desse seu jeitinho de viver no mundo da lua. Não sei bem certo onde eu vou. Pode não dar pé, posso me perder por aí. Eu tenho medo de tudo, não gosto de bicho do mato, de andar sem sapato. Mas tô indo lá, mesmo assim eu vou. Eu não sei andar sozinho, vivo a me arriscar, quero o meu lugar, quero tanto te dizer que eu vou pra qualquer canto com você. Gosto tanto desse seu jeitinho de viver no mundo da lua. Não sei bem certo onde eu vou. Pode não dar pé, posso me perder por aí. Eu tenho medo de tudo, não gosto de bicho do mato, de andar sem sapato. Mas tô indo lá, mesmo assim eu vou. Eu não sei andar sozinho. Denis, esse é o mês do consumidor. Já conheciam esse texto, gente? Sim ou não? Não. Mas Rubem Alves vocês já ouviram falar, né? Não, Rosilene? Então, Rubem Alves tem vários textos voltados à educação. Eu espero que vocês tenham a curiosidade, a oportunidade de conhecer, né, esse autor, que tem tantas obras literárias, que tem tantos textos reflexivos, tem muitos vídeos na internet sobre ele e sobre o seu pensamento educativo, educacional. Eu vou convidar duas pessoas, tá? Para a gente ouvir um pouquinho. Vamos ver. Daiane, você pode abrir seu microfone, querida? Você conseguiu acompanhar o vídeo? Daiane? Maria Eduarda, eu vi que você está por aí, que você apareceu, depois saiu. Você consegue abrir seu microfone? Eu vou chamando, vocês vão abrindo o microfone. Marquiane. Professora, é Daiane ou é Diana?
Pode ser. A Daiane não está conseguindo abrir. Diana, se você quiser contribuir, eu agradeço demais. Podemos conversar um pouquinho sobre o vídeo? Você conseguiu assistir? Consegui. E aí? Qual que foi a tua percepção do vídeo? Ele faz um Então, comparativo, né? Escolas que são gaiolas, escolas que são asas. O que você teve enquanto percepção? eu acredito que é porque tem escola que e aí põe muito limite, muitas regras, e aí a criança acaba ficando presa naquilo com medo de fazer algumas coisas, com medo das regras. Sei lá, uma coisa assim. Ok. Lembrando que as regras não são ruins, né? Mas que podem ser construídas de forma coletiva. Mais do que impor uma regra, é preciso conversar e dialogar sobre ela, né? As regras e os limites são importantes e fundamentais para a nossa vida. Sejamos nós crianças, ou adultos, ou adolescentes, as regras sempre vão existir. A questão é como é que eu trabalho essas regras, de que forma essas regras me ajudam a ter mais criatividade, motivação. Então, nós precisamos nos perguntar que tipo de escolas nós queremos construir. Porque vocês já estão no campo das escolas, né? E em breve vocês estarão gerindo as salas de aula, ou em coordenação pedagógica, ou em orientação educacional. Isso, eu entendi, ótimo, Diana, as regras rígidas, né? Existem algumas regras que são rígidas, né? Por exemplo, eu não posso bater no colega. Então, é uma regra rígida, mas que eu converso sobre ela, dialogo sobre ela, né? Você está correta, né? Miriam Letícia, eu vi que você está por aí, Miriam Letícia. Consegue abrir seu microfone, querida? Não? Tá bom. Valcirene, consegue abrir seu microfone? Tudo bem, tá, gente? Que eu entendo que às vezes a conexão de internet não é tão legal, né? E aí as pessoas não conseguem abrir microfone e câmera, mas eu quero que a gente fique juntinho nesse período de aula. Eu sei que é complicado, a gente tem muitas demandas, mas no momento da nossa aula precisa ser um momento formativo, tá? Precisa ser um momento de construção de conhecimento. Chovendo demais. Você tá onde, Daiane? Me fala aí onde que você tá. Aqui eu estou em Palmas, gente. Não choveu hoje, por incrível que pareça. Previsão de chuva, mas aqui não choveu. Valcirene consegue abrir o microfone? Bom Jesus do Tocantins. Olá, Certo. professora, boa noite. Boa noite, querida. Você está bem? Estou muito bem, não, mas estou seguindo. Mas está melhorando. Então, cada dia a gente tem a oportunidade de ser melhor. Depois você me conta no privado o que está acontecendo, tá bom? Que eu quero te ouvir, tá? Valcirene, você conseguiu assistir ao vídeo? Professora, para mim aqui estava cortando, porque eu estou em Pedro Afonso, né, e está chovendo, e a internet está oscilando muito. Mas eu entendi mais ou menos sobre eu vi os pássaros, sobre os pássaros, né, falando sobre os tipos de escola, né, das jaulas, essas coisas. Ótimo, querida, que bom. Então, vejam, a intenção da gente refletir sobre esse texto de Rubem Alves, que foi apresentado no vídeo, é para a gente entender que nós podemos ser profissionais que estimulam o voo das nossas crianças, ou seja, nós podemos compreender que aquilo que a gente faz enquanto ação de extensão, enquanto projeto, vai motivar as nossas crianças, as nossas escolas, os nossos professores a voos mais altos, a pensarem sobre coisas importantes para resolverem problemas, situações do dia a dia, situações do cotidiano. O meu projeto de extensão pode ser uma grande oportunidade para que esses voos sejam mais altos, né? E tenham um maior significado. Ou eu posso fazer uma ação de extensão presinha lá na gaiolinha, onde eu comando tudo, eu ordeno tudo, eu não permito a construção por parte das crianças, eu levo tudo pronto,
eu não escuto os sujeitos da escola. Entendem a diferença nessa postura pedagógica? É preciso que vocês tenham, já desde agora, essa consciência. Que profissional eu estou me formando? Que tipo de pedagogo, de pedagoga eu estou me construindo como? Que tipo eu estou, como eu estou me constituindo enquanto pedagogas, tá? Eu sou essa pedagoga que estimula a criatividade, que garante a participação, que está atenta ao direito dos sujeitos que precisam participar do processo? Ou eu sou aquela pedagoga que acho que eu sei e transmito conhecimento sem que o outro participe? Eu levo as coisas prontas porque são melhores, mais bonitas. Ou eu ouço as minhas crianças, eu estimulo que elas participem ativamente. Vocês percebem a diferença na postura pedagógica? Nós precisamos compreender que aquilo que a gente leva ao encontro da escola diz respeito ao que nós temos enquanto concepção pedagógica. Então, qual que é a tua concepção pedagógica? É de estimular a participação, o direito desses sujeitos, ou de simplesmente nós entendermos que nós é que somos, enquanto professores, detentores de todos os saberes? Não. As nossas crianças precisam participar ativamente desse processo. Um exemplo concreto. Alguns grupos falaram comigo sobre desenvolver ações de extensão com jogos, né? Ótimo, mas em que momento as crianças vão participar na construção desses jogos? Em que momento você vai compreender que eles podem e devem e têm o direito de participar ativamente? Porque senão, gente, a gente leva tudo pronto e não é que isso seja um problema, mas é uma visão muito tradicional, centrada no adulto, centrada no professor. Nós precisamos divulgar e construir e promover que as nossas crianças tenham acesso ao conhecimento científico, que é o conhecimento acadêmico construído pela humanidade. Mas toda criança tem saberes, tem sua história de vida, tem suas habilidades. Como é que você vai saber das habilidades das crianças se eles não participarem do processo, tá? Então fica esse chamamento aí para cada um de vocês, tá bom? Cansaram? Ou não? Muita chuva por aí, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso texto base, gente, com relação a essa disciplina. Se a gente parar para pensar, o que nós vamos ter como cerne dessa disciplina? Nós teremos como centro trabalhar os projetos, perceber que uma forma de construir a aprendizagem é por meio da aprendizagem baseada em projetos, que é uma metodologia, aprendizagem colaborativa. Os projetos, eles precisam problematizar a nossa realidade. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que precisam estar claros em qualquer ação de extensão. Professora, esqueci o que é extensão. A extensão é o pilar da universidade, um dos pilares. Quais são os 3 pilares da universidade, gente? Eu falei sobre isso nas primeiras aulas. Quem lembra? Quais são os 3 pilares da nossa universidade? Quem vai falar? Quem vai ter a coragem de relembrar? Isso, estão colocando no chat. Bacana. Ensino, pesquisa e extensão. Então, esses 3 pilares, eles não se dissociam, eles não se separam. Por quê? Porque o ensino, a pesquisa e a extensão abrangem todas essas dimensões de atuação na construção do conhecimento. Então, eu tenho que entender que a curricularização da extensão, lembra que nós falamos sobre isso na aula passada?
que a criação de leis que garantem a vocês o acesso às ações de extensão, como 10% dos cursos de graduação, de ensino superior, isso vem para demonstrar a importância de nós atuarmos socialmente, a importância de nós promovermos as transformações sociais. Não pensem que vocês vão lá fazer as ações de extensão e que as pessoas que passarem por vocês vão ser as mesmas pessoas. Não, a gente sempre contribui, a gente sempre impacta a vida das pessoas, impacta a vida dos nossos alunos, impacta a vida da escola. Olha o compromisso social que nós temos, né? E por isso nós estamos conversando sobre a importância da ética nas nossas ações de extensão. Eu chego até a escola com postura pedagógica, com postura profissional, mesmo que em um determinado momento no estágio ou na ação de extensão eu perceba alguma atitude ou algum comportamento de algum profissional da escola que de repente eu não aprove, mas isso precisa ter muita cautela, muito cuidado, muita ética profissional no campo da escola. E quanto mais a gente contribui, leva novas ideias, novas propostas de inovação pedagógica, mais a gente vai impactar o cotidiano das nossas escolas, tá? Então, isso, gente, é muito, muito importante que nós tenhamos essa clareza. Certo? Dá um joinha aí quem tá comigo para eu ver. Eu sei que tá chovendo, tem gente que não abriu a câmera, não tem problema, mas eu preciso saber que tá todo mundo ligadinho aí, né? Não é a telinha da novela, mas é a telinha da professora Tatiana, né? Tá bom, tem que estar bom também, viu, gente? Por favor, né? Nada de sair da aula, fugir para assistir novela, não, nada disso, né? Vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre o nosso texto base. Prometo que vou ser breve, porque eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Eu falei já do objetivo dessa aula e vou repetir logo depois da apresentação rápida do texto base, tá? Professora Tatiana, o que tem a ver isso com a disciplina de projeto integrador? Tudo, porque nós precisamos compreender que projeto precisa ser uma metodologia presente na nossa prática pedagógica. Eu não vou me formar enquanto pedagoga e depois eu vou atuar profissionalmente sem que eu entenda a importância e o significado de desenvolver projetos para que as realidades se transformem, seja na minha sala de aula, seja na coordenação pedagógica, seja na direção da escola, seja na Secretaria Municipal de Educação ou estadual, aonde eu for atuar profissionalmente, eu preciso ter essa consciência de que o projeto é uma metodologia de grande significado para que a gente promova a integração entre as áreas do conhecimento, entre as pessoas, entre os saberes, entre as experiências. Por isso, nossa disciplina chama-se Projeto Integrador de Práticas Educativas. O meu pensamento precisa, integrar esses conhecimentos, tá bom? E aí é sobre isso que esse texto base da aula 5 vai falar, e eu chamo a atenção de vocês para um desafio. Sempre que vocês forem ler um texto, pesquisem antes um pouquinho sobre os autores desse texto. Eu gosto muito de fazer esse exercício, porque eu sempre quero saber quem é que está escrevendo, de onde essa pessoa, qual é a formação dessa pessoa. E nesse texto em específico da aula 5, vocês vão observar, se vocês tiverem a curiosidade de procurar e a possibilidade, né? O texto falando sobre a educação para a sustentabilidade e os ODS. O texto tem, acho que 3 ou 4 autores, né? Vou olhar aqui o nome deles. Ayrton Brito, Jean Medrado, João Ferreira Filho, Adriana Freitas e Emerson Santos. Então, é um pessoal que se juntou, assim como vocês vão se unir em grupo para ação de extensão, e o projeto final dessa disciplina é o quê? Lembra que a gente falou? Um relato de experiência.
um relato de experiência que vai ser publicado numa revista. Vocês vão ter o nome de vocês publicado numa revista. É claro que a revista vai nos aceitar ou não, né, gente? Mas depende da nossa escrita, que não pode ter plágio, que não pode ter cópia, porque é crime, que precisa ser um trabalho bacana, bem escrito, bem fundamentado. Unam-se nessa escrita, porque o nosso desafio é grande, mas a gente vai ficar muito feliz quando a gente conseguir publicar algo escrito por vocês. Olha que legal! Quem ainda não pesquisou lá meu nome lá no Google, joga o meu nome todo, vocês vão achar alguns artigos que eu já publiquei também, principalmente voltados à educação infantil. Então, eu convido que leiam também aquilo que os professores de vocês escrevem, tá? Então, voltando ao nosso texto, vocês vão perceber que esses autores do texto base, proposto para a aula 5, Nedinara, publicar algo e não apresentar? Como assim, gata? Nós vamos apresentar no seminário integrador e o produto final da disciplina vai ser o relato de experiência. A gente está construindo essa escrita do plano de ação, lembra? Vocês já escreveram no fórum o título, os integrantes do grupo, a apresentação da ação de extensão, tudo isso está fazendo que vocês estão construindo do TCC. O TCC sempre vai ser apresentado. Vocês vão escrever e apresentar. Mas isso é lá no final do curso, isso mesmo, não é agora. Agora a gente está fazendo os nossos ensaios, né? Que vai ser da mesma forma. Vocês estão produzindo, escrevendo. A proposta é que no dia 28 de abril vocês vão apresentar aos professores essa proposta. Não tem como, né, Dinara? Só escrito não, tem que ser apresentado, tá? Assim como a ação de extensão, que também vai ser apresentada. O plano de trabalho de extensão, vocês já estão escrevendo aos pedacinhos. E aí vocês vão juntar tudo, escrever o plano de extensão do jeito que vocês fizeram no semestre passado, apresentar lá no nosso seminário integrador, interdisciplinar, com todas as disciplinas, e para finalizar, a cereja do bolo, vocês vão fazer o relato de experiência. Professora Misericórdia, tanta coisa para escrever. Veja, o relato de experiência nada mais será que você pegar o seu plano de trabalho de extensão, que já está pronto até lá, e colocar os resultados. Quais são os resultados, professora? Aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, o que você observou de participação das crianças, resultados da nossa ação, tá? Que é o que vocês já vão apresentar no projeto, no seminário. A apresentação do projeto, sim, a apresentação dos projetos será no seminário interdisciplinar. Lembra que a gente já fez no semestre passado, que vocês apresentaram os projetos? A Lairiane está falando do TCC. Vamos fazer o seguinte, gente, daqui a pouco a gente volta a essa história do TCC, que eu estou vendo que vocês estão querendo conversar sobre isso, tudo bem, não tem problema. Mas vamos concluir essa linha de raciocínio desta aula 5, que fala de objetivos de desenvolvimento sustentável. Sim, eu vou passar aqui o meu contato, mas lembrem-se, pessoal, vocês precisam conversar conosco no ambiente institucional. Qual que é o ambiente institucional, professora? O fórum de debate. Sabe por quê? Porque o WhatsApp é rápido, mas o WhatsApp não é registro institucional, tá? Então, podem conversar lá no meu WhatsApp, mas nós vamos conversar no fórum, porque é o nosso chat. A nossa tutora Simara também vai orientar vocês. Não tem problema vocês conversarem comigo no WhatsApp, mas eu quero que esse registro esteja lá no fórum, porque aí a gente tem um registro institucional, combinado? Vamos conversar nos dois ambientes, conversar no fórum e conversar no WhatsApp, combinado? Porque senão, às vezes, eu também não consigo responder vocês. E a professora Simara divide esse trabalho de orientação pedagógica comigo, tá? Que é a tutora.
Isso que vocês estão falando me faz lembrar de um detalhe importante. Tem gente que não abriu ainda a plataforma A. Eu estou de olho nos relatórios. Tem gente que não fez ainda, não acessou todos os textos. Tem gente, inclusive, entrando na aula no dia errado. Eu não vou falar o nome de ninguém, mas eu estou de olho em vocês. Tem gente que não prestou atenção no plano de ensino, porque lá tem os dias que temos aula síncrona. E aí, acreditem que toda quarta-feira tem umas perdidinhas por aí que entram na aula e eu fico lá ó, só de olho em vocês. Então, vamos entender que nós temos um planejamento da disciplina. Nós temos planejamento de atividades, nós temos o planejamento do dia da aula síncrona. Eu mandei um cardzinho para vocês no aviso lá da plataforma, com os dias de aula para vocês não se perderem. Então, gente, anota e põe na porta da geladeira, na porta do armário, faz uma agendinha digital no celular, põe o celular para despertar. Dia 4 de março, a aula com a professora. Dia tal, a aula da outra disciplina. Organização, planejamento. Pronto, puxei a orelha. Agora vamos ao texto, tá bom? E aí, depois que eu terminar o texto, eu abro para vocês conversarem um pouquinho comigo sobre o TCC. Mas nós ainda temos chão para o TCC, bora ter foco aqui na ação de extensão. Mas tá tudo bem, tá? Lembra que o professor não pode virar as costas para o interesse dos alunos. Não é isso que a gente sempre fala? Então, eu quero muito ouvir as dúvidas de vocês sobre o TCC também, tá bom? Vamos fazer esse combinado? A gente fala um pouquinho sobre o texto base, sobre o objetivo dessa aula 5, que é entender que lá dentro da nossa ação de extensão, nós vamos encontrar os ODS. O que é o ODS? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ok? Amores da minha vida. Estão enxergando aí os slides, né? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, eu vou seguir. Aula de número 5, o tempo está voando, e nós vamos com esse texto base, que tem autores principalmente da área da administração. Olha que legal, gente. Um pessoal da administração pensando educação para sustentabilidade. Veja que eu sempre falo, a pedagogia bebe de várias fontes. Nós estamos em todos os lugares, o nosso curso é amplo, a nossa área de atuação é muito ampla, e vocês vão perceber isso. Muitas vezes a gente fica se perguntando de que forma trabalharemos a sustentabilidade, de que forma trabalharemos na educação para que os sujeitos entendam que nós estamos no mesmo planeta e nós precisamos cuidar e preservar aquilo que depende da nossa sobrevivência. Então, nós temos uma agenda, que nós estamos falando desde a aula de número 3, que é a Agenda 2030, que é a agenda conhecida como compromisso planetário. Não é só o Brasil, vários países do planeta Terra aderiram, por meio da Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, aderiram a esse compromisso planetário, de olhar para o clima, de olhar para a desigualdade social, de olhar para a biodiversidade, de entender que tudo isso faz parte das nossas ações educativas. São chamados os temas transversais. O que é isso, professora? Temas transversais. São aqueles temas que passam por dentro de todos os assuntos, que passam por dentro e costuram várias outras áreas do conhecimento. Então, sustentabilidade, cidadania, biodiversidade, as questões sociais, meio ambiente, assim como o trânsito, né? São temas o quê? Transversais. Nós precisamos trabalhar com eles no dia a dia. As relações étnico-raciais, que são fundamentais, né? São temas transversais, tá bom? Nós temos quantos objetivos de desenvolvimento sustentável? Quantos nós temos? 17. Ótimo, 17.
algum deles há de se encontrar dentro da nossa proposta no projeto de extensão, na ação de extensão. O objetivo dessa aula 5 é esse, tá, gente? Olhar lá para dentro da nossa ação de extensão e se perguntar: dentro da minha proposta da ação de extensão, do projeto de extensão, Maria, tá com quais fome? objetivos de desenvolvimento sustentáveis estão escondidinhos lá dentro? E aí vocês vão pensar sobre isso, Não. tá? Qual o seu tempo pra tu dormir? Tem não. Ó, desliga o microfone que você tá mandando a menina dormir, eu tô ouvindo. Pronto? Beleza. Por que, então, gente, objetivos de desenvolvimento sustentável? Porque nós precisamos compreender que a implementação desses objetivos de desenvolvimento sustentável, elas promovem cidadania, que é parte fundamental da nossa ação educativa, da nossa ação educacional. Lembra que eu sempre falo para vocês que a ação educacional não é neutra, ela sempre é política? Por que ela é política, professora? Porque ela gera transformação. Então, a Agenda 2030, que apresenta esses objetivos de desenvolvimento sustentável, elas propõem interdisciplinaridade nas nossas práticas, tá? Então, é muito interessante que a gente se volte para os objetivos, entenda que eles perpassam, eles transversalizam várias áreas do conhecimento, não só a educação, certo? Lá no texto base tem alguns fundamentos, né, da educação para o desenvolvimento sustentável, que é essa sigla que está aí, EDS, a educação para o desenvolvimento sustentável. Entre os fundamentos está a complexidade, anota aí para vocês pesquisarem, que vale a pena. Edgar Morin, que é o que está escrito aí, ele fala sobre a complexidade. O que ele fala? Que complexidade não é algo difícil, mas é algo que junta, é algo que une, é algo que não separa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós vamos entender que um está sempre contribuindo para o desenvolvimento do outro, por mais que um apareça mais e o outro apareça menos. Mas nós temos um sujeito integral, uma escola, quando eu falo integral, é total, né? A gente está vendo isso desde a disciplina de psicomotricidade, lembra? O sujeito não é só conhecimento cognitivo, ele é um sujeito social, ele é um sujeito emocional, psicológico, ele é um sujeito físico, não é isso? Por isso ele é total, ele é integral. Assim como a escola. A escola não é só uma dimensão, ela é dimensão financeira, ela é dimensão jurídica, ela é dimensão pedagógica, ela é dimensão administrativa. Vocês estão percebendo isso nos estágios. Então, por isso que a gente fala, ele é uma visão total, é uma visão integral. Outro fundamento da educação para o desenvolvimento sustentável, a transformação que as práticas sociais precisam gerar, para que essa aprendizagem seja transformadora. Paulo Freire é um dos autores que está lá dentro desse texto que fala sobre emancipação. O que é emancipação? É entender que a nossa prática pedagógica vai estimular, favorecer para que o sujeito se emancipe, ele tome decisões, ele pense por si, ele seja uma pessoa crítica. E a coerência institucional, que está dentro do texto também, que é sobre o que a escola ensina e o que a escola pratica. Como é, por exemplo, que eu vou, enquanto escola, ensinar práticas, princípios sustentáveis e eu passo por uma torneira pingando e não arrumo? Entende? Que eu preciso ter coerência com aquilo que a escola ensina e aquilo que a escola pratica, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês abram o microfone, que eu estou falando assim um pouquinho mais rápido, que eu quero ouvir vocês, mas a gente vai conversando, tá? Geralmente, gente, as competências da BNCC, elas dialogam também com os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Porque lembra que a gente falou que eles são transversais? Então, é importante que vocês entendam que cada objetivo desse também dialoga com as competências da BNCC. Olha que legal. A gente não tem a competência geral da BNCC, que é o pensamento científico, o pensamento crítico. Olha que legal, ó. Lá na ODS 4 eu encontro isso. Lá na ODS 7, ODS 12, ODS 8, fala sobre desenvolvimento, pensamento científico, pensamento crítico. Eu não tenho lá na BNCC a competência geral de responsabilidade e cidadania, então eu tenho isso lá na ODS 4, que é educação de qualidade. Eu não tenho na BNCC cultura digital, eu encontro isso na ODS 13, ODS 15, ODS 16. Então, olha que legal. Nós temos documentos que dialogam um com o outro. E tudo isso, por ser transversal, está tanto dentro dos objetivos quanto dentro da BNCC, tá bom? Então, a educação para a sustentabilidade exige que nós pensemos de forma problematizadora a nossa realidade, que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão propondo a ação de extensão, mas vocês estão de olho na realidade. A gente precisa problematizar isso. O que é o problema? É uma pergunta, né? O problema da situação, do contexto, sempre é uma pergunta. Então, a gente vai chegar lá no problema da nossa ação de extensão, que é onde vocês vão se perguntar. Vai fazer uma pergunta para a ação, para saber, essa ação vai ter significado? Por exemplo, por que eu estou propondo essa ação? De que forma ela vai impactar a realidade, tá? Desafios estruturais, então. O projeto, ele junta as áreas de conhecimento. O projeto, ele promove uma integração curricular. Como, professora? Se a gente não tivesse o projeto integrador de extensão, em que momento a gente poderia ter esse diálogo com todas as disciplinas? Nós temos a ação do seminário interdisciplinar, né? Mas a ação do seminário interdisciplinar é a partir do projeto integrador. Entenderam? Então, a gente não tem essa fragmentação. Nós estamos integrando, nós estamos unindo as disciplinas de vocês por meio do projeto, que é essa disciplina, projeto integrador de práticas educativas. Isso vai fazer com que vocês tenham uma formação pedagógica, uma formação docente mais significativa, mais qualificada, certo? Vocês vão ver lá possibilidades pedagógicas promissoras. O que é isso? O projeto, o desenvolvimento de projetos, principalmente sustentáveis, eles alavancam as nossas práticas pedagógicas. A gente já viu na aula passada que a aprendizagem baseada em projetos é essa integração do currículo. O que é currículo, professora? É o que a gente ensina dentro da escola. Então, é a integração de componentes curriculares, de campos de experiência na educação infantil, de os antigos chamados conteúdos, né, da escola, com a realidade, com aquilo que acontece com os sujeitos, certo? Então, esse é o fundamento da aprendizagem baseada em projetos e em problemas. Eu parto de um problema, desenvolvo um projeto. Aqui é uma abordagem que está lá no texto, que tem essa sigla em inglês, mas é escola total. É como se fosse escola no todo, whole school. O que é isso, professora? É isso, escola total, que é uma escola que tudo dialoga entre si, que as áreas do conhecimento dialogam entre si. Ou seja, quando eu falo em sustentabilidade, eu não estou falando só de componente curricular, eu estou falando de currículo, que é o que eu ensino, eu estou falando de gestão, que são as práticas que acontecem dentro da escola. Igual eu falei para vocês, não adianta, por exemplo, nas salas de aula, eu trabalhar sobre a preservação da água, se eu tenho na escola uma torneira quebrada que não para de pingar e está desperdiçando. Entende? Isso é uma questão de gestão, infraestrutura, cultura, relação também com a comunidade, tá? Olha o tanto que isso é interessante, né?
E quando eu tenho uma educação para sustentabilidade, também a minha avaliação educacional, ela se volta ao desempenho acadêmico, que é o saber fazer, ao pensamento crítico, ao saber ser, porque eu não estou só trabalhando com os meus alunos para que eles aprendam algo, mas para que eles sejam pessoas melhores, para que eles sejam pessoas éticas, para que eles sejam pessoas seguras. Eu estou trabalhando o autoconhecimento, eu estou trabalhando a segurança de si, que é o que a gente viu muito lá nos fundamentos psicomotores. Lembram disso? E eu estou também trabalhando a avaliação educacional para o saber, que são os conhecimentos e os conceitos cognitivos, certo? Lá no texto a gente encontra também falando sobre justiça socioambiental como um horizonte ético, porque os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também vão falar sobre o combate às desigualdades sociais, vão falar sobre a igualdade de gênero, vão falar sobre participação social. E, professora, que igualdade de gênero é essa? Nós temos, quando eu falo igualdade de gênero, nós estamos falando de combate à discriminação. Então, por exemplo, igualdade de gênero dentro do contexto da educação infantil. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu sair daqui para eu poder enxergar o rostinho de algumas de vocês. Parar. Agora, se quem puder abrir a câmera, abre. Vamos pegar esse tópico, por exemplo, da ODS. Igualdade de gênero. Vou dar um exemplo para vocês. Numa turma, por exemplo, de educação infantil, a gente trabalhou determinada literatura, e aí a gente encaminhou esse livro para casa junto com, digamos, um mascote da turma. Tem turmas que desenvolvem projeto, vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto lá na educação infantil, que as crianças tiveram interesse de pesquisar sobre a vida das abelhas, porque aí elas perceberam lá no pátio, no quintal do CEMEI, da escola, que tinha uma caixa de abelha, e isso chamou a atenção, e a professora aproveitou isso e começou a fazer um projeto da turma voltado para a vida das abelhas. Ponto. Comecei esse projeto pelo interesse das crianças, porque eu sou uma professora atenta. Aí, digamos que eu resolvi construir com as crianças várias abelhinhas, porque esse não é o meu projeto de turma, e aí eu vou ter o mascote da minha turma, que vai ser uma abelhinha, que pode ser uma pelúcia, que pode ser um crochêzinho, que não tem aqueles bichinhos de crochê que a gente faz? Criança tem que ter algo concreto. Aí, eu desenvolvi um projeto de estimular a leitura, por exemplo, da sacola viajante. E eu coloquei lá a mascote da minha turma lá dentro para viajar com esse livro para as famílias lerem com as crianças. Olha que projeto legal. Só que aí, teve uma família que chegou na escola e falou assim para mim: eu não quero que o meu filho, que é homem, leve esse brinquedo aqui não, porque isso aqui é um boneco. Boneca é coisa de menina. Opa! Como é que eu vou conversar com essa família e trabalhar a igualdade de gênero? Eu preciso demonstrar que a criança, mesmo sendo um menino, pode ter acesso à proposta pedagógica. É claro que a gente respeita os fundamentos de cada família, mas a gente tem que estar muito seguro da nossa prática pedagógica e educativa, tá? Então, quando a gente fala igualdade de gênero, nós estamos falando de igualdade de oportunidades também, entre meninos, entre meninas, entre homens, entre mulheres, né? Então, não é só aquilo que a grande mídia mostra para nós, tá? É preciso que a gente tenha um pensamento crítico. Eu trouxe um exemplo concreto de algo do cotidiano, mas existem tantos e outros exemplos. Querem outro exemplo? Vou dar para vocês. Imagina, por exemplo, uma família que acha lindo que a sua criança use cabelo comprido. Só que aí o menino de cabelo comprido começa a sofrer com piadinha dos outros colegas, que ele é menino, que ele tem cabelo comprido, que ele usa coque,
que ele está querendo ser menina. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? A todo momento, nós estamos lidando com questões de igualdade de gênero. Como é que eu, enquanto pedagoga, vou lidar com isso? Trabalhando o respeito, trabalhando a identidade, trabalhando as diferenças físicas, fazendo com que eles se valorizem e compreendam que cada pessoa tem o direito de fazer as suas escolhas. Isso é igualdade de gênero, entenderam? Então, a gente precisa desenvolver o nosso pensamento crítico. E igualdade de gênero é um ODS, é um tema transversal. Então, eu peguei um objeto para a gente explorar um pouco mais, para a gente entender que são temas que estão nos nossos cotidianos, certo? Retomando, qual é o objetivo dessa aula 5? Colocar no fórum avaliativo quais são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu encontrei lá no meu projeto de extensão. Não encontrei nenhum, professora. Procura direito que você tem que encontrar, porque eles vão te ajudar a estruturar a tua ação de extensão. Vou falar de novo. O nome, título da ação de extensão não é o ODS, não é o objetivo, mas o objetivo me ajuda a pensar a ação de extensão. Eu tenho que ter algum objetivo ODS lá dentro da minha ação de extensão. Qual? Não sei, vocês que vão pensar e quebrar a cabeça para isso. Entendido, queridas? Agora eu abro para ouvir vocês. Dúvidas, questionamentos, desesperos, alegrias, felicidades. Vamos lá conversar sobre algo. Querem falar de TCC? Querem falar da disciplina? Querem perguntar? Vamos lá. Agora é a hora da escuta. Sou todo ouvidos. Professora, Sim, Diana. o grupo pode escolher mais de uma ODS? Com certeza. Tá, obrigada. Quanto mais eu ficarei mais e mais feliz. Mas lembre-se, tudo tem que estar conectado. Não adianta eu fazer uma ação de extensão e colocar que o ODS está lá se não tiver de verdade, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse sentido, dizer, a minha ação de extensão contempla isso. Por quê? Porque isso, porque isso, porque aquilo. Então, é a gente ir entendendo que esses temas transversais, eles estão lá dentro da nossa ação de extensão. Certo? Coração? Mais alguém? Creonice, só me manda joinha. Fala comigo, Creonice, que eu quero ouvir tua voz. Mais uma pergunta. Creonice abriu a câmera. Não tá com saudade de mim, não, Creonice? Não é possível. Estou só observando para assimilar melhor, porque estou assim, um pouco perdida, né? Aí eu aprendo mais ouvindo. Certo. Então, não tenha receio de ouvir novamente essa aula que vai ficar gravada, tá? Assim como a gente, ao ler um texto, muitas vezes precisa ler de novo e ler novamente, e fazer um fichamento, e fazer uma escrita, e fazer um resumo até entender. Professora, você passou um texto de 12 páginas. Calma. Se você entendeu 3, eu já estou muito feliz. Mas você tem que ir se desafiando, gente, porque senão a gente vai deixando as coisas passarem por nós e não fazem diferença na nossa vida acadêmica, tá? Então, Creonice, muita informação, assista novamente essa aula. Se for preciso, 1 vez, 2 vezes, e coloca as tuas dúvidas lá no chat também, tá? O trabalho em grupo é maravilhoso, porque um do grupo entendeu de uma forma, o outro do grupo entendeu de outra, então o grupo tem que conversar entre si, certo, gente? Fala, Diana, pode abrir teu microfone, fica à vontade. Tá, então,
o grupo tem que estar indo na escola para ver com o diretor ou coordenador da escola qual que é a demanda das OBS que é melhor para fazer no projeto ou não? Sim, vocês já estão lá no estágio, e aí, lá no estágio, vocês vão apresentar a ação de extensão, mas conversar, né? Conversar com os professores, conversar com as crianças, com o diretor e analisar, observar qual é a demanda da escola. Às vezes, Diana, você vai chegar na escola e o diretor não vai falar para você, por exemplo, que ele precisa de um projeto, vou voltar naquele primeiro projeto que eu dei, que ele precisa de um projeto de uma horta comunitária na escola. Ele não vai falar, porque ele também não pensou sobre isso. Mas conversando com as crianças e com os professores, você percebeu que tem muito desperdício de comida na escola, que eles não gostam da verdura, que eles jogam fora, entendeu? Se você percebeu isso, já é um ponto de atenção, já é um ponto focal, já é algo que te chamou a atenção. Então, é muito legal que você faça, por exemplo, um projeto de jogos, mas você pode associar o seu projeto de jogos com alimentação saudável, com o desperdício de alimentos, entendeu? Então você está ali, ó, atento e vai unindo a necessidade da escola com aquilo que você está propondo, tá? Entendido ou não? Mais outra dúvida. Sim. É porque o nosso grupo tem meninas que não moram na mesma cidade que a gente, né? Eu e os colegas que moram na mesma cidade, e as outras moram em outras cidades. Aí, será que pode fazer o projeto, tipo, ela fazer na escola da cidade que ela mora e nós fazer nessa, aqui na nossa cidade? Ou não? Tem que ser todas juntas? A intenção seria que o grupo fizesse junto, porque senão a gente não vai conseguir que o grupo contribua um com o outro, porque senão dentro do grupo nós vamos fazer 2 grupos, né? Vai ser um grupo que vai fazer lá na cidade e o outro grupo vai fazer lá na outra cidade, tá? Então, o grupo tem que estar unido. Vocês conversem pelo Meet, conversem pelo WhatsApp, cada um constrói a escrita e vai compartilhando com o outro, mas a ação de extensão é preciso que vocês estejam juntos, se for possível. Se for muito longe, vocês vão conversando comigo lá no fórum, com a professora Simara também, e a gente vai achar uma solução, tá? Mas, a princípio, a ideia é essa, é nós estarmos juntos. Mas, como eu te falei, a gente precisa estar atento à realidade. Se você me diz, professora, a minha realidade é essa, então a gente vai entender e vai trabalhar com a realidade que a gente tem, né? Agora, se é possível, é o ideal, porque a gente já vai ter que estar unido, por exemplo, para o seminário interdisciplinar. Como é que um grupo só vai apresentar ações diferentes, cada um numa escola, lá no seminário interdisciplinar? Entende? Então, a gente vai ter que fazer um esforço para a ação de extensão ser feita de forma coletiva. Volto a dizer, se não tiver como, porque é muito longe, mas aí vocês têm que me apresentar a justificativa de vocês, e aí eu vou levar, né, para a professora Mariana, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas, a princípio, a orientação é junto. O grupo tem que estar junto. Tá bom? Lá, a Lairiane perguntou assim no chat: se o meu grupo utilizar material reciclável para desenvolver o projeto, a ODS seria algo relacionado ao meio ambiente? Isso mesmo. Mas se, por exemplo, eu estou utilizando um projeto de materiais reciclados e, por exemplo, as minhas crianças vão construir algo com material reciclado, eu também não estou trabalhando pensamento crítico? Eu também não estou trabalhando pensamento científico? Então, não só ODS de meio ambiente. Eu tenho outros objetivos de desenvolvimento que estão dentro da ação de extensão. Certo? Respondeu, Lairiane, ou não? Sim, ok. Neiane, pode abrir o microfone.
Sobre a questão do... Peraí. Sobre a questão de como apresentar o projeto, é necessário que tenha alguma coisa física, tipo usar um material reciclado ou um jogo, alguma coisa assim? Porque assim, tem a possibilidade também que eu estava pensando na questão de usar música ou alguma coisa em painel ou teatro, alguma coisa relacionada à natureza, alguma coisa relacionada sobre o assunto que a gente escolher. Ótimo. Vocês estão vendo, principalmente em fundamentos da geografia, que um dos fundamentos da geografia é essa questão do território, né? Então, você tente sempre unir aquilo que vocês estão aprendendo nas disciplinas ao projeto. E aí você pergunta, tem que levar algo pronto? Deixa eu ver se eu entendi. É tipo assim, chegar, apresentar para a escola um modelo do que vai fazer? É isso? Algo concreto, né? Para a escola, no caso. Isso. Não, Para para a a escola escola ou você... para a sala, ou como for melhor, né? É porque assim, eu Não. falo assim, como exemplo do outro projeto, da última vez o meu grupo, a gente aproveitou a disciplina contação de histórias. Nós contamos uma história e já aproveitando as cores, o sentido das palavras, aproveitando a alfabetização e letramento, outras disciplinas. Então, ali, a contação de história, a forma como a gente vestiu, a forma como a gente fez o mural, eu falo assim, essa questão concreta. Se necessariamente precisa ser algo que coloque os alunos para fazer algo, ou se a gente pode apresentar alguma coisa para eles e no final a gente dá alguma atividade tipo para a gente produzir, entendeu? Olha, Neiane, poder você pode, mas a proposta não é exatamente essa, porque desde o primeiro período eu falo para vocês: olha a nossa responsabilidade de fazer com que as nossas crianças participem ativamente. Você foi lá, você ensinou, você dramatizou, você cantou, você musicou, você levou a tarefa pronta e a criança recebeu. Lembra da educação bancária de Paulo Freire? Você está só, ó, colocando na cabeça da criança algo pronto que você levou. Tudo bem, não tem problema, mas a gente tem que se perguntar: onde a minha criança vai ser ativa? Onde a minha criança vai participar? Ou ela vai só receber de mim esse conhecimento pronto e vai só fazer o que eu estou mandando? Então, pensem um pouco sobre isso também. Então, por exemplo, eu faço essa ação de extensão, igual você falou, com algo concreto, eu vou vestido, eu conto uma história, maravilha. Mas em vez de eu levar uma atividade pronta, eu faço, por exemplo, uma proposta que a criança construa um desenho sobre o que ela entendeu, escreva algo sobre o que ela entendeu. Então, eu tenho que estimular a criatividade e a imaginação das minhas crianças também. E não só levar coisas prontas, tá? Eu quero muito que vocês pensem sobre isso, tá bom? Creonice, pode ficar à vontade. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Nós vamos começar o projeto quando a gente começar o estágio na escola. Aí chegando lá, a gente vai abordar o diretor, o professor, para saber a dificuldade, o que a gente precisa estar levando para solucionar aquela dificuldade na escola ou não. Sim, é um bom caminho. Sim, é um bom caminho. Sim. Tá? Aí o que acontece, Creonice? Vocês vão começar o estágio, mas a gente está construindo o plano de extensão aos pouquinhos, não é? Nós construímos já na aula passada o time. Os integrantes do grupo. Está tendo eco na minha fala. Nós construímos, deixa eu desligar. Nós construímos nessa aula, nós vamos construir nessa aula
Quais ODS estão presentes na nossa ação de extensão? Então, nós já estamos, planejando, nós já estamos, pensando. Quando você chegar na escola, você já pensou no título da ação, porque você já fez isso na aula passada, você já apresentou, o que vocês querem fazer. Só que aí lá na escola, a gente vai estar atento, que é o levantamento da demanda. Isso que eu estou pensando, será que tem significado? Será que vai ser bacana? Será que é isso que a escola precisa? Eu posso conversar, eu vou conversando com as pessoas. Sabe por quê? Vocês não vão desenvolver essa ação de extensão antes do dia 29/4, porque nós estamos construindo os pedacinhos dessa ação de extensão. 29/4 ainda vai ser a nossa qualificação. O que é isso? Eu vou ter todo o plano de trabalho para apresentar. Aí, depois do dia 29 de abril, vocês podem marcar as ações de extensão, porque até lá a gente já construiu de pouquinho esse projeto, essa ação. Entenderam? Mas é um bom caminho, viu, Crionice? Muito legal. Então, eu pensei na ação e lá na escola eu vou ter certeza se essa ação é bacana, se ela é válida, ou o que eu posso agregar nessa ação. Igual eu falei para vocês, tem grupo que já pensou numa ação de extensão de jogos pedagógicos, de jogos educativos. Ótimo. Então, pensaram em jogos de matemática, porque a gente está vendo a disciplina de matemática. Mas, de repente, se eu chego na escola, por exemplo, e vejo que a questão é alimentação saudável, que eu precisava contribuir com as crianças e com a escola, eu vou juntar as duas coisas, entendeu? Eu vou juntar a matemática e vou juntar a alimentação saudável, que é o que eu percebi que é a realidade da escola. Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? No caso, porque o nosso grupo, nós vimos o painel, né, que nós fizemos um grupo entre nós mesmos, aí a colega colocou, né, um painel para trabalho lúdico com crianças especiais, né? Assim, muito bacana, muito bom. Aí, assim, nós ficamos com um pouco de dúvida, assim, se nós tínhamos que ir primeiramente lá na escola e tal, essas coisas assim. Porque até então o projeto, ele é muito bom, porque ajuda, acredito que ia ajudar muito, contribui muito com a escola, né? Mas nós temos que saber primeiro se a escola, ela nos aceita com esse projeto, entendeu? Era isso que eu queria saber. Mas veja só, nós não vamos desenvolver o projeto antes de começar o estágio, tá? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? É lá na escola do estágio que a gente vai fazer a ação de extensão. Então, eu vou começar o estágio, eu vou conhecer a realidade, eu vou conversar com as pessoas, eu vou estar lá no campo de estágio. Aí, até chegar lá, eu já estou construindo a minha ação de extensão, porque cada aula a gente está construindo um pedacinho diferente, não é isso? Nós não estamos construindo um passo a passo, cada hora um pedacinho, uma ação de extensão. Quando chegar lá no dia 29 de abril, nós vamos ter o plano de extensão todo pronto. E quando eu estiver na escola, eu vou enriquecendo esse plano, eu vou colocando elementos da realidade lá dentro, tá? Então, eu estou construindo o meu plano de extensão. Aí eu começo o estágio. E percebo o que pode ser melhor na minha ação de extensão. Está pesquisando, né, para ver melhor, para conhecer até mesmo que a gente vai passar para frente, né? Aí, assim, ela deu uma ideia, eu falei assim, não, muito boa, né? Aí eu falei assim, não, na aula a gente vai tirar dúvida com a professora, porque, igual agora a senhora respondeu uma pergunta que nós iríamos perguntar, se a gente poder agregar outras coisas, né, outras situações, quando a gente chegasse na escola e notasse que aquela escola tinha necessidade daquilo, né? No nosso ponto de vista, no caso, né? Aí, assim, a senhora já respondeu, era só isso mesmo que eu queria perguntar. Obrigada, querida. E qualquer coisa a gente vai conversando no fórum, tá? Eu vou voltar bem aqui na conversa, só para eu ver aqui, ó. A Gisele falou assim: professora, fiquei na dúvida sobre o meu projeto. Por quê? Nosso grupo pensou em criar um brinquedo pedagógico inclusivo, painel Aprender Brincando. Daí, gostaria de saber se pode ser esse projeto. Sim, claro.
Porque você falou que as crianças precisam criar. Ótimo, mas veja, você vai fazer um painel inclusivo, onde as crianças vão participar, elas vão brincar com aquilo que vocês construírem. Não tem problema nenhum, mas proponham também que elas construam algo, porque senão a gente só vai levar algo pronto. As crianças também podem e devem ter a oportunidade imaginativa, criativa, de também construir algo com as próprias mãos, né? Por que a gente não pode unir as duas coisas? Eu levo algo pronto, mas eu também proponho atividades concretas, eu proponho uma proposta onde as crianças participem ativamente, tá? Vocês podem unir as duas coisas. A Gisele levantou a mão, pode falar, querida. Professora, o nosso projeto, esse que eu fiz a pergunta, né? Nesse projeto, as crianças elas participam, tem de produção de texto e matemática, é um painel interativo, sabe? E as outras crianças, essa é uma ideia que tivemos, e as outras crianças que não conseguem falar, neurodivergente, que às vezes não conseguem responder ou falar, nesse tem lá da produção de texto, que a criança pode colocar as figuras e a professora ou os colegas podem escrever a história de acordo com as figuras. E tem matemática também, que eles podem contar, colocar as tampinhas. Essa foi uma ideia que tivemos. Aí foi onde eu tive a dúvida, porque a senhora falou que as crianças precisam criar também, né? E aí a gente agora vai pensar em algo que elas podem, porque querendo ou não, nesse elas participam, mas não criam, né, algo. Na verdade, elas criam, né, Gisele? Porque elas estão produzindo texto. Isso. Elas estão selecionando as figuras. Então, elas estão criando. Ah, então tá bom. Então pode permanecer nessa linha, né? Porque eu fiquei na dúvida, assim, porque quando falou em criar, eu falei, não, tem que ser algo concreto. Sim, mas elas estão criando de forma concreta. O que eu chamo a atenção de vocês é tipo assim, eu faço uma ação de extensão onde, por exemplo, vamos usar o exemplo da Neiane. A Neiane está com uma ideia bacana no grupo, né? Mas elas não vão chegar lá e só contar uma história. Uhum. Elas vão contar a história, explorar a história, as crianças vão produzir algo sobre a história. Então, as crianças participam ativamente, entende? Não é só, de repente, eu chegar lá numa ação de extensão e fazer uma exposição de ensinar uma coisa, algo para a criança, sem que a criança tenha participação na proposta, entendeu? A ideia desse painel, inclusive, não é só as crianças neurodivergentes também participar, tanto quanto as outras também. A senhora até pediu para eu fazer a correção lá no fórum, eu consegui fazer agora, né? Estava assistindo a aula e fazendo. Aí depois a senhora dá uma olhadinha que lá eu já expliquei mais ou menos como que vai ser, tá? Ótimo, querida, já estou apaixonada aí nessa ação, viu? Muito legal. Lembrando que inclusão é fazer com que eles participem, cada um a seu modo mesmo, do jeito que você está pensando em grupo, né? Isso é maravilhoso. Tá? A escola que a gente quer estagiar, eu já trabalhei lá, trabalhei 5 anos como monitora, então eu já tenho uma ideia de como é, o que precisa. Eu saí esse ano de lá, que eu comecei a trabalhar em outra escola. Comecei não, já trabalhava e aí ficava muito corrido, faculdade e tudo, aí eu saí de uma delas, né? E aí eu até conversei com a professora que eu trabalhei ano passado, ela amou a ideia também. Eu falei, não, então a gente vai trabalhar mais ou menos nessas linhas e modificando, né, o que for preciso. Que maravilha, não, já estou apaixonada, viu? Muito legal mesmo, tá? A Rosélia está falando que não começou ainda o estágio. Gente, vocês precisam ter a previsão e conversar com a professora Amanda sobre o início desse estágio, porque vocês não vão na escola só para fazer a extensão. A extensão é uma integração curricular, ou seja, eu estou juntando os nossos currículos na disciplina de estágio, na disciplina de projeto integrador, na disciplina de geografia, na disciplina de matemática. A gente precisa estar no campo de estágio. Então, a ideia é que até o dia 29/4 vocês já estejam lá. Não é isso? Ou não, Rosélia? Vocês estão com outra dificuldade por aí? Qual cidade que você está? Professora, eu acredito que segunda-feira ela vai falar sobre soltar as fichas também.
a professora de estágio. Então veja, o que eu falei? Até dia 29/4, a gente está construindo esse plano de trabalho. A gente está construindo o projeto de extensão com aquele modelo que está lá, tá? Nós estamos construindo o projeto. Depois do dia 29/4, que já é para vocês estarem no estágio, aí que a gente vai desenvolver a ação de extensão. E aí a gente já aprimorou essa ação, a gente já pensou sobre ela, a gente já planejou, já está bem bacana, os professores já contribuíram, porque a gente já conversou, né? Quando você estiver no estágio, você vai conversar, apresentar a tua proposta, e aí o professor fala assim, nossa, que proposta legal, mas olha só, você pode fazer isso também, pode fazer isso também. Então, conversar com os professores, com as crianças, vai enriquecer o trabalho de vocês, né? Tá bom? Então, até lá, Rosélia, vocês já estarão, tá bom? Nosso estágio não vai começar agora, a Maida falou, tá, mas até dia 29/4 já começou. Kedma, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Professora, a questão, a mesma que eu ia falar era sobre a Rosélia que falou, né, sobre o estágio, né, que tem agora também, então fica um pouco complicado a gente tá nessa ideia aí do projeto, né, era essa também a minha fala, né, sobre o estágio, que sempre tem um BO nesse estágio, né, e sempre a gente tem uma dificuldade, porque se a proposta é a gente saber qual é a necessidade da escola, né, em si, né, então a gente sempre fica assim de um pouco de mão atada, eu creio assim, né, toda vez eu tenho um problema com o estágio. Pode terminar. Não, aí é sobre isso. E eu estou aqui em São Luís, né? Amanhã eu estou de viagem para Araguaína, eu sou de Araguaína, mas sou do Polo de Colinas. E fica assim que eu vou conversar com a colega do grupo, porque nós também somos de cidades diferentes. Eu mais outra colega do meu grupo, nós estamos em Araguaína, nós dois agora, e as outras duas estão em Colinas. Então a gente vai sentar, que quando a gente vê a escola segunda-feira, né? A escola, para a gente poder pegar o nome, para poder mandar, se a gente vai mandar lá de Colinas mesmo, se é daqui de Araguaína, a gente está resolvendo isso, para poder mandar para a professora Amanda, né? A questão que eu conversei com ela, que era para mandar a escola, porque eu não vou fazer na mesma escola que eu fiz ano passado. Eu quero ir em outra escola para ter outro, né? Uma outra dinâmica. E eu queria estagiar no segundo ano, eu não queria o primeiro ano. Aí, então, é assim. Aí, segunda-feira, que a gente vai ver a escola e pesquisar direitinho, para a gente poder ver a questão da questão de a gente mandar o nome da escola ainda, né? Mas nós estamos aí, né? Cada ano é um aprendizado, né? Diferente, né? Esse ano é geografia e matemática, e aí nós estamos, né? Mas estamos aqui para aprender, né? Então é isso, boa noite. Tá bom, querida, mas veja, nós vamos construir a nossa ação de extensão até o dia 29/4. Até lá, tá tudo certo. Vocês vão construindo de pouquinho, pedacinho por pedacinho. Até lá, vocês já conseguiram resolver essa questão do estágio. Até lá, a gente já enriqueceu a nossa proposta com a realidade da escola, porque quando vocês entrarem na escola, o universo se abre, né, gente? A gente tem contato com as pessoas, a gente tem contato. Então, a gente... Eu entendi, professora, a questão. Quando a gente entrar, a gente vai ter que começar aqui logo, já botar já tudo. Eu entendi, só entendeu? A questão desse plano. Só que, como a gente está falando, a escola, segunda-feira, a gente já vai ter, que a gente vai conhecer a escola segunda-feira, que a gente quer botar o nome para a professora Amanda. Então, eu sei que a gente já tem que ir começando, né? Que a gente estamos até em visão aí na DS4 e a DS16, como será que a gente pode colocar, né? Então, a gente estamos, né, já engatinhando, né? Que a gente tem que estar, como a senhora falou agora, tudo em mãos, né? Ótimo, querido. É isso mesmo.
Então, é como a gente conversou lá na primeira aula. Eu estou planejando a minha ação de extensão. Depois eu vou enriquecer a minha ação de extensão, acrescentar com a realidade da escola. Pode ser que eu mude uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque eu estou lá no campo de estágio, lá na realidade da escola, eu vou ver se essa ação realmente ela se encontra com a demanda da escola. É igual eu citei o exemplo. Tem grupos pensando em fazer jogos de matemática. Maravilha. Aí eu chego na escola, começo o meu estágio e percebo, por exemplo, que a escola precisa de uma ação de extensão de conservação de patrimônio, porque as crianças estão quebrando muito. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Desliga aqui para mim, mano. Um exemplo, né? Digamos que as crianças estão quebrando as cadeiras ou rasgando os livros da biblioteca, ou é um exemplo hipotético, né? Mas digamos que eu chegue na escola e percebo uma situação problema. Então, eu converso com os professores, eu vou conversando, eu vou entendendo, eu vou conhecendo, e aí eu coloco mais essa ação junto com o que eu já tinha planejado. Então, são exemplos que vocês, quando vocês começarem o estágio, não fiquem apavorados, não. Nós temos tempo para isso. A gente está construindo o nosso projeto de extensão de pouquinho em pouquinho. Então, agora, essa aula, nós estamos identificando as ODSs, estudando sobre as ODSs. Aí, dentro da ação de extensão, nós vamos identificar quais ODSs estão contidas. Mas vejam, nós estamos indo devagarinho, né? Então, vai dar tempo para a gente pensar e planejar e escrever sobre isso. Se acalmem que tudo dá certo. Daqui a pouco a gente já conseguiu resolver essa documentação de estágio, aí vocês já vão estar na escola. No mês de março, a previsão é que até o final de março vocês já estejam com isso resolvido. E nós vamos para a ação de extensão só depois do dia 29 de abril. Então, a gente tem tempo para isso, tá, meus amores? Fiquem calmas e tranquilas, que tudo já deu certo, tá bom? Mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Todo mundo aí, dando um joinha. Abre a câmera aí para eu tirar uma fotinha de vocês. Aê, muito bem. Só abre a câmera. Muito bem, mais uma. Espero que a chuva aí tenha parado um pouquinho. Legal, pessoal. Então, queridas, a gente vai encerrar essa aula, tá? Eu espero, né, que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, tá? Eu espero que a gente consiga estar conversando lá no fórum também, porque às vezes a nossa aula vai acabar e aí que a dúvida vai surgir, né? Então, que vocês entendam que lá é o nosso espaço de dialogar, é o nosso espaço de debater. Eu coloquei o meu telefone aí também, mas como eu disse para vocês, eu gosto muito quando vocês colocam no fórum, por quê? Porque aí a professora Simara, que nos acompanha, também fica sabendo das situações e também orienta vocês. Nada impede que a gente converse. Algumas pessoas até já me ligaram, a gente trocou uma ideia e tal. E eu tô aqui para isso, tá bom? Mas não deixem de colocar lá no fórum, porque, veja, às vezes você coloca lá no fórum e a colega do outro grupo que leu a tua pergunta falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, é verdade, vamos fazer isso também, entenderam? Então, lá é um espaço de crescimento coletivo, a gente tem que trocar as nossas ideias lá também, tá bom? Combinado? Então, tá bom. Só isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quem pode encerrar a aula de hoje para não ficar só eu falando sozinha? Deixa uma mensagem aí final para a turma. Kedma, pode ser você? E professora, só uma dúvida, o número aí parece que tem um 9 a mais, né? Tem? Vou colocar de novo. Isso é porque eu tô de óculos, né? Kedma, faz o encerramento da aula para nós hoje. Deixa uma mensagem aí para a turma.
Microfone está fechado. Oi, professora, boa noite. Gente, se vocês escutaram, minha mãe e minha ex-cunhada falando assim, bota Kedman. Ai, meu Deus. Assim, como é que fala uma frase que eu disse, eu escutei que a gente temos que buscar, né, aprender, né, que o esforço de cada um de nós, né, eu sei que não é fácil, né, a lida, as dificuldades, os problemas, né, e que a gente venha ter força e garra, né, que a gente não desista, porque tem hora que dá vontade de desistir, eu sei, mas que a gente tenha força, né? Que a palavra de Deus diz que ele o Espírito foi de ousadia e não de covardia para a gente, né? E que a gente seja ousadas, né? E que essa é a mensagem que eu deixo para cada um de nós, que a gente seja ousadas, né? E não tenha medo. É isso. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Kedma, amei sua participação, muito obrigada, você contribuiu muito com a gente também, e eu vou levar isso para mim essa semana, vamos fazer esse combinado, essa semana não tenhamos medo, tenhamos coragem, né, Kedma, de fazer o que é preciso, de estudar o que é preciso, para que a gente possa realmente fazer a diferença onde nós estivermos, tá bom? Então, obrigada, eu agradeço, fiquem com Deus, se cuidem, bebam água. Se possível, façamos um exercício também, né? Porque faz bem para a saúde. E vamos cuidar de fazer uma agenda de estudo, porque senão a gente se perde e vai deixando coisas importantes para trás, tá bom? Fiquem bem e qualquer coisa a gente vai conversando. Um beijo.